Fala, Rê! Tudo bem? Tá com áudio aí? Fala, Fernando, tudo bem? Pessoal, quem for entrando, se puder me dar um feedback do áudio, por favor. Hoje teremos Paulo Mendes. Paulo manja muito, hein? Ótimo. Vamos esperar o Paulo chegar aqui. Pessoal, hoje então vamos dar sequência a mais um quadro do Nutrição Descomplicada, com o Thiago Barros, que sou eu, para quem não conhece. A live vai ficar salva, como sempre, por 24 horas aqui no Insta da Plenitude. Dúvidas pertinentes ao tema iremos responder. E eu separei aqui, estou olhando uma tela do lado, porque eu tenho algumas dúvidas que me enviaram. E aí eu vou comentar com o Paulo se a gente consegue responder para vocês. E do mais, tudo certo por aí, pessoal? Final do ano, correria, né? Daqui a pouco o Paulo tá entrando aí. Douglas, os vídeos, eles ficam salvos nos stories, tá? A gente clica e consegue visualizar. Vou mostrar aqui no meu, tá? Como um exemplo. Eu tô com o meu iPad aqui do lado. Seguinte, até para quem outras pessoas que possam perguntar. Quando a gente fala que a live tá salva, ela fica aqui. Deixa eu ver como que eu troco essa câmera aqui. Aqui, ó. Quando a gente fala, opa, live salva, ela fica aqui. Nesse símbolo, mas no caso do Insta da Plenitude. E aí vocês seguram o dedo aqui e vai aparecer ver stories ou ver live, tá? Então, clicando aqui no Insta da Plenitude, a partir de hoje à noite, após a live, vocês já vão ter disponível, tá bom? Oi, Denis. Oi, Priscila. Oi, Tati. Tudo bem? Vamos esperar o Paulo chegar aqui. Olha, tireoide, pessoal, não sei aqui quantas pessoas são nuas e tudo mais, mas todo dia a gente encontra alguns indivíduos com alguns exames de tireoide ou com algumas questões relacionadas à tireoide. Então é um tema muito pertinente hoje na nossa área. Paulo já entrou aqui? Acho que não ainda, né? Quem aqui já assistiu alguma das lives? Temos aqui, além da Tati, algum telespectador que sentou com a gente? Eu abri o chat aqui de dúvidas. Tem umas pessoas que mandam as dúvidas, ó, posso tomar açaí? Tem nada a ver, né? Ótimo, Rê. Jana, tô com uma dúvida sua aqui. Você me manda. Só para entender melhor. Ó, temos várias, então. Rê, você sabe se o Paulo tá vindo aí? Será que de repente ele tá no banheiro, alguma coisa assim, né? Vai saber. Olha, tem duas dúvidas legais aqui pertinentes ao tema. Indivíduo com medo de ter hipotiroidismo, né? Quais são, de repente, os fatores de risco para ter hipotiroidismo? Essa é uma dúvida bacana aí para o Paulo nos ajudar a responder. Tiroidite de Hashimoto pode atrapalhar no ganho de massa magra? Interessante também, hein? Minha tendência é ter hipotiroidismo e não tomo remédio. Vamos falar sobre isso também. Tenho medo de ter hipotiroidismo. Isso pode me engordar ou atrapalhar tudo que eu venho ganhando em termos de performance e músculo? Vamos ver com o Paulo também. Tem umas dúvidas aqui que, como eu disse, não cabe a resposta. Perfeito. Pessoal, alguém aqui tem hipotiroidismo? Alguma disfunção tiroidiana?
Ah, o Paulo chegou aí. Fala, Paulo. Eita. Opa, fala, Paulo. E aí? Galera, beleza? Tudo bem? Beleza. Tá dando pra E me aí, ouvir como é que tá aí aqui? o movimento? Pô, o dia acabando agora pela live, senão a gente ia fundo aí, hein? É, E por aí, tudo certo? tudo. E tu, como é que tá o expediente? Pô, tranquilo, meio cansado. Não sei se minha tireoide tá boa. Tá produzindo pouco T3? É, então, talvez, hein, Paulo? Fim do dia, a energia tá baixa. Tá baixa. E você, tava atendendo até agora? Tá Tô na aqui ainda clínica? na clínica. Eu tava encerrando o paciente, por isso que eu acabei atrasando um pouco, Não, que mas já tô isso. aqui. Perfeito, Paulo. Tava aqui dando uma introdução pessoal, comentando desse tema, que você, além de nutricionista, tem um grande expertise nisso, né? Eu abri mais cedo num post que eu fiz uma caixa de dúvidas, e aí depois eu te passo algumas perguntas aqui que o pessoal fez, que de repente a gente consiga ajudar. Mas queria, antes de mais nada, te agradecer pelo seu tempo, o Que dia nada, todo atendendo aí, mais uma horinha que aqui de nada. trabalho. Faz parte, pô. Legal, Paulo. Eu queria te passar a palavra para se apresentar e a gente já começa a conversar um pouco. Claro. Então, pessoal, eu sou o Paulo Mendes, sou nutricionista. Eu sou aqui de Brasília, trabalho muito no âmbito esportivo, no âmbito clínico. Então gosto bastante desse paralelo, dessa comunicação, porque na prática, né, Tiago, acho que acaba ficando um pouco difícil da gente dissociar por completo essas duas searas, tanto você atuar único e meramente no campo clínico e único e meramente no campo esportivo. E aí, claramente, que vai depender o nível de profundidade, o nível de integração que a gente consegue fazer em cada área, Uhum. mas eu realmente acredito que as duas áreas, no momento que você consegue comunicar as duas, o que o nutricionista consegue extrair é muito grande. A partir do momento que ele consegue vislumbrar, visualizar sinais e sintomas do que você pode ter no âmbito clínico e proporcionar isso na área esportiva, nossa, a gente pode extrair muita coisa, muita coisa. Bacana. E nesse sentido, Paulo, nosso tema hoje, que seria opa, tireoide. A gente sabe, né, Paulo, que a nutrição, assim, tem uma ação bem importante sobre o funcionamento dessa glândula e que muitas vezes, de repente, a gente pode potencializar a ação dela, como também limitar, não é isso? Sim, e hoje assim, é muito comum a gente observar na prática, né, no dia a dia do consultório, exatamente as pessoas que têm, não chega a ter um hipotiroidismo, né, um hipotiroidismo chamado de hipotiroidismo primário, que é quando você efetivamente tem um diagnóstico, né, da falência da glândula, mas acontece muitos casos dessa volatilização do funcionamento da tireoide, então que a gente chama do hipotiroidismo transitório. E Uhum. principalmente por todos esses poluentes e pelas toxinas alimentares que nós somos expostos hoje, no dia a dia. Que é o Perfeito. que eu digo, a glândula tireoide é como se fosse a bailarina do sistema endócrino. Ela é muito delicada, ela é muito sensível. Delicada e sensível a quê? Tudo que a gente coloca dentro do nosso organismo. Então, para você descompassar essa glândula, não é difícil. Não é Não difícil. é difícil. E aí essas repercussões metabólicas, quando a gente tem uma glândula tireoide desregulada, são muito grandes. São muito Uhum. grandes, né? E aí na E, alimentação a gente tem uma seara aí para explorar muito grande. hum, Tanto pelo que você falou do excesso, quanto pela carência de nutrientes. perfeito, perfeito. É muito comum, Paulo, assim, toda semana, todo dia seria forçado de repente a barra aqui, mas toda semana aparece algum paciente falando assim, olha, eu acho que eu tenho um problema de tireoide, que ou eu tô cansado, ou eu não emagreço, né? Ou É, alguma coisa de tireoide, né? Sempre há essa justificativa. É normal aí também em Brasília? Como que seja? é normal. É normal, creio eu que tem muito essa questão da sintomatologia ser muito abrangente, né? Que é como você falou, ah, eu durmo mal, pode ser tireoide. Ah, eu estou engordando.
pode ser a tireoide. Ah, eu não estou rendendo no exercício físico, pode ser a tireoide. Em algumas vezes acaba sendo, de fato, quando a gente faz a avaliação do exame bioquímico, mas muitas vezes não é. Não é. Muitas vezes é preguiça, é hábito inadequado, é sem vergonhice da Excesso galera, calórico. né? Sem vergonhice. Show. Agora, é muito, muito, muito comum essa resistência aqui em Brasília, resistência ao TSH, né? Esse hipotiroidismo transitório. Que você trabalha em São Paulo, capital? Aqui interior de São Paulo. Atendo em Interior. capital, mas uma vez na semana. Uma Aqui vez na interior. semana. E aí também tem muito, mas quando você recebe, assim, no caso dos exames laboratoriais, você vê muito esse paralelo? Quando o paciente ele já traz, geralmente há uma falha. Ou ele só traz, por exemplo, aqui tem alguns endócrinos, por exemplo, que dão T3. E aí a pessoa traz T3. Mas fala, pô, como que eu vou avaliar só T3? Né? Isso. Difícil ter o padrão que a gente chama de ouro, e todos os exames para avaliar. Mas geralmente aparece TSH e T4 livre. Né? E a Isso. pessoa já vem com uma referência e já vem se auto-diagnosticando, por exemplo. É a muleta que ela queria, né? Exatamente. E o interessante, né, Tiago, que quando a gente fala de exames laboratoriais, nesse cerne da tireoide, na minha concepção, os mais importantes são os três, né? É o TSH, Uhum. que é para você ver como é que está essa comunicação hipotálamo-pituitário, o T4 livre e o T3 livre. Exatamente. Porque quando os hormônios tireoidianos eles são produzidos lá no folículo e no colóide e são jogados na corrente sanguínea, eles Uhum. muitas vezes vão estar, em sua grande maioria, ligados à proteína transportadora, né? Geralmente a globulina ou a transtirretina. Só que você precisa ver de fato a porção livre, Perfeito. né? Disponível, Porque é né? a porção livre que vai entrar na célula e exercer o efeito metabólico. E aí Perfeito. muitas vezes é o que você está falando, os médicos eles pedem o T4 livre, só que eles não pedem o T3 livre. Uhum. E aí o mais importante é ver essa taxa de conversão do Essa relação. T4 a T3, né? Uhum. Porque 10% é T3. O T3 ele é muito mais potente. Então você tem que ver quanto de T3 efetivamente está livre. E aí às Certo. vezes você tem aquele TSH que está alto, mas o T4 e o T3 estão normais. Aí você já caracteriza aquele hipotiroidismo subclínico, que você tem um problema no centro, mas ainda não tem nas periferias. Isso já peguei algumas vezes já. Já tive contato. A É o paciente mais geralmente comum, assim, né? ela tá assintomática, né? É, Tem mas isso é o umas mais comum. É o mais mais comum. comum exatamente esse caso. Porque quando você para avaliar essa situação fisiológica, é quando você tem um TSH alto e o T3 e o T4 estão estabilizados. Só que é a mesma coisa se você fizer uma analogia à resistência insulínica como a glicemia normal. Perfeito. É porque tá alta, né? Exato. Às vezes o paciente está com aquela insulina basal de 10, 15, 20, mas a glicemia dele em jejum está 90, está 95, a glicada está 5,2, está 5,4. Ou seja, há muita custa de TSH, há Uhum. muitas custas desse estímulo para ele produzir uma quantidade que Pequeno. teoricamente deveria estar sendo estimulado por pouco TSH. E aí a Perfeito. tendência fica muito tempo, muitos meses, né, muitos anos, tendo que TSH estimulante, 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 até chegar o momento em que aquela resistência torna-se permanente. Aí vem o hipotiroidismo periférico. Aí é só Uhum. com reposição. Só com Aí é reposição. só aí é a parte médica. Só a parte médica. Perfeito. E aí a reposição, geralmente, aí já entra mais opinião senso crítico, né? Na opinião do Paulo, a reposição deve ser feita somente com T4. Somente com Uhum. T4, né? Isso E que a aí os gente tem na comerciais prática. vêm Oi? Na prática o pessoal não faz só de C4? Então, recentemente tem vindo pessoas repondo T3 também. Uhum. Só que o T3 não existe medicação farmácia, então é manipulado. Manipulado. Certo. É manipulado. Aí já acende a
né? Então, Interrogação. A eu empresa já conseguiu. atendi mais de um caso de pessoas, por exemplo, tomar T3 para aumentar a performance no CrossFit. São coisas totalmente né, assim, fora disso. Mas assim, se tomar um hormônio tiroidiano, tem uma tendência também em poder desregular isso, né, Paulo? O próprio Sim, funcionamento, né? sim. Dá um down regulation. Porque nesse intuito, né, a galera usa mais como doping, né? Mudou. É mais pensando no rendimento, porque não seria a reposição daquilo que não está sendo efetivado. Então seria mais a superposição, né? Que a pessoa está querendo recuperação, potência, velocidade, oxidação, Uhum. glicolização, ela quer rendimento. Mas e os Só que riscos disso? é, aí vem os contrapontos, né? É, Eu particularmente eu acho a suplementação como doping de T3 um pouco arriscado. Um pouco arriscado, principalmente associado a dano cardíaco. olha só. Porque os hormônios tiroidianos, eles têm um caráter de cronotropismo e ionotropismo, né, um efeito ionotrópico e cronotrópico muito grandes. Eles aceleram demais tanto a pressão arterial, a pressão nos vasos, quanto a frequência cardíaca. Perfeito. E aí você pensa um indivíduo que não é treinado, aumentando o débito cardíaco, aumentando o volume sistólico, aumentando a frequência cardíaca, isso para Num ele treino que pode não vai se fazer tocar, isso, né? Exatamente. vai fazer. E aí, se ele não tiver uma demanda metabólica para isso, aí a chance dele ter assim, uma isquemia, dele fazer um infarto, acontece. E Uhum. acontece muito, muito, muito. O Olha índice só. de infarto agudo do miocárdio com a galera que faz T3 é bem alto. Bem alto. É bem alto. Bacana. E nesse sentido, Paulo, temos uma dúvida que acho que é bacana a gente tentar introduzir. No caso, como é todo o hipo subclínico. Quando a gente pensa na nutrição, o que a gente tem que pensar como norte principal? Você comentou dos três exames-chave para a gente avaliar, né? Tireoide, T4 livre, T3 livre e TSH. E falando da parte da alimentação, no subclínico. O subclínico. Quando a gente pensa no hipotiroidismo subclínico, você está pensando em resistência ao TSH, né? Então, se você está com resistência ao TSH, isso quer dizer o quê? Que a sua hipófise está gerando TSH, só que esse TSH está gerando uma comunicação muito efetiva com a glândula tireoide. Ou Uhum. seja, os folículos tiroidianos estão resistentes ao TSH. Então, o problema está na tireoide. O Perfeito. problema não está no mecanismo enzimático e nem na síntese dos hormônios tireoidianos, né? Perfeito. Então, quando você tem esse hipotiroidismo subclínico, você tem que tratar, você tem que focar na tireoide. E aí a Show. nutrição entra de que forma? Principalmente com detoxificação, Uhum. principalmente com detoxificação. Aí, nesse caso, você entra muito com os nutrientes que vão dar ênfase na fase 1, fase 2 e fase 3 de detoxificação. Perfeito. Aí entra os aminoácidos essenciais, entra a glutationa, entra produtos que fazem metilação. E para detox, para a glândula tireoide, o principal seriam as crucíferas, Olha as só. brásicas, né? Que aí seria repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho branco, repolho roxo e o rabanete. Perfeito. Porque esses glucosinolados, eles ajudam muito no processo de detoxificação. Então, quando eu vejo que o paciente está com esse hipotiroidismo subclínico, eu entro muito com as crucíferas, né? E entro muito com os antioxidantes. E aí, o nosso antioxidante favorito é a glutationa. Não Perfeito. tem jeito. A Uhum. glutationa ajuda muito nessa fase 2 detox, que é a fase de conjugação. Que é a fase de conjugação. Que a primeira fase a gente tem que solubilizar as toxinas, né? Tem que fazer aquela polarização, pegar a toxina e diluir ela em água. E aí na Uhum. fase 2 você vai conjugar essa toxina com alguma coisa. E aí a glutationa faz muito bem esse papel. Muito bem esse papel, para depois a gente conseguir eliminar. E aí você Mas e o pensa principal em só prescrição de glutationa com abacate ou, por exemplo, ou via manipulação?
Ou pode Então, ser os dois? quando ele já vem com TSH com mais resistência, o que que acontece? Eu penso assim, cara, o problema está aí, né? Está na nossa frente. Então, vamos já entrar com todo o poderio que a gente consegue até a gente ver Não. um feedback. Exatamente, até a gente ver se dá um grade. Aí, depois que descer, aí você tira a suplementação e mantém só com a comida. E aí, as Perfeito. melhores fontes são essas aí, né? O glutationa e o avocado. E um determinante é substituir os alimentos, os vegetais, os legumes, as verduras, por orgânico. Tá. Por Pensando orgânico. em agrotóxico, que Em vai ter uma ação, agrotóxico, tá, pela sensibilidade da poderosa. glândula, né? É, porque a glândula tireoide, ela retém muito esses organosulfurados. Ela retém Hum, demais, demais, demais. E aí esses agrotóxicos, eles pioram, cara, tiram muito essa sensibilidade tireoide. É claro que assim, não tem muito estudo, não tem muito assim, né? Não tem muito estudo em humano, porque não tem como chegar assim, Tiagão, chega aí, eu vou te dar aqui uns agrotóxicos e vamos ver se a tua tireoide buga, né? sim, Mas os sim. estudos em células e ratos, eles, quando fazem essa remoção, a substituição, aí mostra de fato muito efetivo. Que eles veem que os ratos, quando fazem o uso desses agrotóxicos, questão de 2 a 6 semanas, né, dando a média, já começa a aumentar o TSH. Uhum. Já começa a aumentar. Com o E aí, passo. às vezes, muitas vezes é só tirar, né? Do que Perfeito. botar muita coisa. E nisso, Paulo, uma dúvida aqui, assim, quando a gente pensa em tireoide também, a gente tem que pensar em disruptores endócrinos, bisfenol, toda aquela questão de esquentar com plástico, né? Muitas pessoas, E e às vezes, o Nutri mesmo não comenta isso em consulta, né? Como que você conserva alimento, como você transporta alimento, isso tem a é, total a ver, né? tem. Porque quando a gente pensa nesses plastificantes, né, o bisfenol A, o bisfenol S, as dioxinas, tudo isso, todos esses plastificantes eles geram essa disrupção neuroendócrina. E aí essa disrupção neuroendócrina, ela não acaba sendo seletiva. Ela não vai ser só na tireoide, né? Ela acaba indo para todo o eixo hipotálamo pituitário. E aí você tem realmente, de fato, essa transgressão em todo o eixo hormonal, Uhum. principalmente no eixo gonadal. Olha só. Principalmente no eixo gonadal. Porque os plastificantes, como eles têm essa característica de ser xenoestrógenos e não de fitoestrógenos, né? E Perfeito. aí esse xenoestrógeno, no momento que ele se liga no receptor estrogênico, ele vai o quê? Não exercer efeito celular. Uhum. E aí quando aquele estrogênio vier e se ligar na célula não, né? Se ligar no seu receptor, porque ele vai fazer essa translocação de membrana, aí ele não vai ter efeito. Vai Aí você inibir começa a ficar com resistência ao estradiol. Aí ó. você começa a aumentar muito o estradiol porque não está dando vazão. E isso na mulher é tudo que elas não querem. Não, não quer, porque enchendo estrógeno em mulher dá celulite. É, então. Dá celulite. É Dá tudo que elas celulite. É. E na prática é engraçado, né? Porque quando você fala assim com a paciente, ó, o ideal é que você transporte com recipientes herméticos à base de vidro, né? Ou aqueles que são BPA free e tal. Ah, mas é muito caro, é mais pesado, não sei o quê. Aí você pode falar que dá câncer, que dá endometriose, que dá tudo. Ela não aceita, né? Aí você fala assim, ó, dá celulite. Ah, não, pronto. então Carrega aí um eu chumbo compro, aqui. velho. Aí eu vou comprar. Aí compra na hora, na hora, na hora, velho. Uhum. E Isso é aí você tem importante, Paulo, alguma. porque assim, a gente vive isso, né? É, claro que cada marca, né, a gente consegue confiar em várias, mas essa questão do BPA free, assim, vale a pena mesmo, né? Porque tem uns produtos que você vê que o custo, na verdade, ele não é tão grande. Você fala, será que isso aqui é opcional free? Vai ter que se atentar também na marca, né? Porque tem coisa aí que. Isso, Show. Beleza. com certeza. Pensando em Agora, selênio, Paulo, que sempre o pessoal pergunta. o Selênio. selênio. Selênio, eu vi que perguntaram, acho que do N-acetilcisteína, né? Uhum. Para glutationa. Nesse caso, não, vamos falar do selênio antes. Então, o que que acontece? A glândula tireoide, ela, para ter esse bom funcionamento, ela precisa de
três minerais essenciais, quatro, né? Contando o iodo. Mas é o zinco, o ferro, o iodo, né? E o selênio. Perfeito. O selênio, ele é mandatório, né? Por quê? Aí é quando a gente já começa a pensar no hipotireoidismo primário, que é quando você tem um problema de conversão. Você tem um problema de conversão do T4 em T3. Porque as enzimas que fazem a conversão do T4 a T3, aquela que vai tirar o iodo, tem 4 moléculas de iodo no T4. Aí para virar T3, tem que tirar um iodo. E a enzima que faz isso é a deiodinase. Perfeito. E a deiodinase, ela é selênio e zinco dependente. Ela é selênio e zinco dependente. Perfeito. E aí, quando as pessoas têm um baixo consumo de selênio, e, cara, isso é fatídico, assim, Batido, isso é não é? Batido. Quando a pessoa tem baixo consumo de selênio, aí ela vai tender a fazer menos deiodinase. E aí essa deiodinase começa a baixar e ela não converte o T4 para o T3, o T4 para o T3. E aí ela começa ou a ter muito T4, e aí ela vai ter pouco T3, ou ela vai ter muito T2, que vai ser o hormônio que não tem nenhum efeito celular. E aí o Aí, selênio é então, no caso mandatório. dos subclínicos, para fazer um resumo aqui, pessoal. Subclínico, temos uma questão na tireoide. Quando a gente pensa em uma questão primária, seria nas sinapses, né? Na periferia. Seria na periferia. Seria na periferia. Perfeito. E aí você pode ter os dois. Olha. Só que para ter os dois, o cara já tá uma múmia, né? Porque não anda, né? Pelo amor de Deus. Mas existe. Mas existe. Existe. E aí, quando você pensa também nessa questão do selênio, porque no Brasil a gente sabe, né, que não tem mais solo com selênio. Então. Não tem. Cosolino, né? É uma variação muito grande, né? A monocultura destruiu todo o nosso solo agrário, cara. Destruiu muito. Então, muitas vezes a gente vê que mesmo fazendo a prescrição das fontes de selênio, a galera demora muito tempo para subir o selênio. E aí, nesses casos, eu também faço a suplementação. Do Pará, né? Castanha do Pará, macadâmia tem muito. Macadâmia tem muito. O avelã também tem bastante. E a castanha de caju tem médio. Tá. Só que o avelã, aí sou eu, né? Eu não degluto muito bem, não, velho. Curte. Tu gosta de avelã? Aqui já vai bem. Eu prefiro a de caju. Caju é gostoso. De todos. E aí, e para quem tem uma condição melhor, nós pecamos também. Só que aqui em Brasília tem pouca. Tem pouco lugar para. Aqui é quase zero macadâmia, mas Pará difundiu muito, né? É. Mas inclusive até um dia uma palestra não sei se Daniela Seixas, da Cosolina e tal. Assim, tem uma variação muito grande também nessas questões das nuts, né? Da produção. Tem algumas questões que não tem selênio, né? E tem muito pouco. Tem um estudo, eu acho que eu não lembro o ano dele, que ele mostra que, tipo assim, tem castanha do Pará lá que vai ter 2.000 microgramas para cada tipo porção de 100 gramas de castanha, um negócio desse. E aí tinha umas que caía para 100. Nossa. Para 100. Aí você vê, é uma diferença de 2.000 para 100. Então, dependendo da regionalidade da galera, ela pode estar mais ou menos suscetível a fazer deficiência de selênio. Exatamente. A fazer a deficiência de selênio. E aí que entra o Nutri também, então sabendo jogar com suplementação, né, Paulo? Eu acho. E tem muita gente falando, mas é fácil ter na castanha. Depende, não dá pra dar um tiro no escuro. Cara, depende e depende muito, muito, muito. Porque, eu não sei você, mas assim, qual que é o índice de adesão dos seus pacientes com castanha do Pará? Quem já gosta, a pessoa já come melhor, né? Já é aquela pessoa que tem um cuidado, porque para incluir é meio... As pessoas preferem de caju. Exatamente. A adesão da galera com castanha do Pará, tipo assim, come um dia, come outro, aí come na semana que vem, aí
na outra, aí já ressecou a castanha que ele comprou, ficou pior e não compra mais. Exatamente. Já ficou aquele negócio seco, né? Aquela porcaria. Eu mesmo detesto a castanha do Pará, velho. Detesto, Sério, detesto. pô, eu não. E, Tu gosta? Paulo, o que intrigou aqui a gente antes de chegar, uma questão de trazer aqui, que esse questionamento que nos mandaram, que é o seguinte: o indivíduo tem medo, por exemplo, de ter hipotiroidismo. Quais são os fatores de risco, Paulo, que a gente pode elencar? Que a literatura mostra? As pessoas vezes têm medo de ter hipo, ou já acham que tem, mas não tem nada. De onde que vem isso, assim? O diagnóstico do tipo assim, de você ter hipotiroidismo é diferente de você ter sintomas e hipotiroidismo transitório, porque isso Certo? pode acontecer. Você pode ter aquele hipotiroidismo em algum período da sua vida por conta de todos esses fatores que Estresse, vão estresse, que vão culminar no mau funcionamento da glândula. tá, Mas é como se fosse um hipotiroidismo induzido. tá. É como se você estivesse gerando uma atmosfera, você estivesse propiciando um ambiente favorável ao mau funcionamento da glândula. Porque quando você faz a correção dietética, melhora. Ah, entendi. Então a resposta é Entendeu? aguda. É muito agudo. Agora, é como se fosse um mecanismo de feedback. Você está dando um ambiente desfavorável e aí você vai ter essa manifestação. Agora, a partir do momento que você faz essa correção com selênio, com zinco, com ferro, com o iodo, com a cisteína, com a redução dos orgânicos sulfurados, dos agrotóxicos, melhora demais. Isso quando Demais. a gente pensa em dieta, né? Uhum. E o iodo também tem um paper que foi publicado na Cell Press esse ano, muito, muito, muito maneiro. Até te mando depois. Que Show. ele faz a correlação exatamente que a disbiose, hoje, é um dos principais fatores que promovem o hipotiroidismo. Olha só. É um dos principais fatores. Primeiro, por conta da má absorção do zinco, do ferro e do selênio, e também Uhum. pela má absorção do iodo. Pela Perfeito. má absorção do iodo. E Sabe, aí Paulo, que você pensa. não, pô, Falei, desculpa. falei. A gente tá Não, com um falei, delay, falei. eu acho. Fica foda. Não, então, assim, a nutrição cada vez mais, a gente como Nutri vem lendo, estudando sobre intestino e microbiota, mas isso chega pouco nos pacientes, né? Eu vejo que as pessoas não se preocupam com o que comem ou se aquilo está sendo digerido, absorvido, metabolizado, né? É só Exatamente. falar de macronutriente, é só falar de suplementação, e ninguém, assim, acho que não É. chega no público que leigo nessas questões. E às vezes, e quando chega muito, uma informação muito cheia de ruído, assim, entendeu? Ah, desbiose, vou tomar kombucha. Aí toma, Kefir. aí faz um kefir, aí um mês, aí acabou, entendeu? É, Acha que é tipo assim, tenho desbiose, corrigir, não tenho mais. é, Não é assim, né, cara? uhum, Não é assim. E você perfeito. usou a palavra-chave, velho, absorção. Uhum, Absorção. Não adianta ingerir e não cair na tua corrente sanguínea, cara. perfeito. Não adianta. Não adianta você consumir e excretar. Você tem que consumir e metabolizar. Perfeito. Consumir e metabolizar. E aí é exatamente isso que ele fala, que o iodo é um mineral que, como você consome, as fontes dietéticas dele, ele está numa forma inorgânica, ele está na forma de iodeto, a propensão absortiva dele já é mais baixa, porque ele Uhum. está numa forma inorgânica. E aí, tanto que quando o iodo chega lá na tireoide, ele tem que ser organificado. Tem uma Então, série são de dois pré-requisitos. trabalhos. Exatamente. E aí, com a disbiose, chega a diminuir a absorção, eles colocam até 30%. Nossa. Aí, imagina, uma glândula que é sensível, que é delicada, cheia de agrotóxico, sem mineral, com disbiose, cara, No indivíduo que não come brássicas, por exemplo, assim, pô, salada zero. aí lascou. Aí você tem que mexer muito no intestino, tem que mexer muito no intestino. E você Uhum. foi também assim, muito assertivo nessa questão do estresse. Porque a gente tem assim, a gente tem as formas de modular internamente por meio da nutrição, só que a gente também tem que avaliar muito esses fatores externos que vão regular a tireoide.
E existem alguns principais que fazem esse feedback negativo com a glândula Endógenos. tireoide. Exatamente. Três principais. O primeiro é o excesso de dopamina, Olha só. glicocorticoide e estresse. Estresse crônico. Perfeito. Então, a galera que, por exemplo, tem autoimunidade, não no caso da tireoide, mas a galera que tem autoimunidade, geralmente faz a reposição com hidrocortisona, Aham. fluocortisona, né? E aí, esses corticoides, de forma cumulativa, que geralmente usa de 5 a 10, 2 vezes ao dia, eles inibem o eixo hipotálamo-hipófise. Perfeito. Eles inibem o eixo. E Você, aí você você em faz tese, muito uso corrige uma de... coisa e esse problema é outra, né? E aí o médico, aí você começa a delegar, vai para o médico, depois vai para o outro, depois vai para o outro, só que teoricamente tinha que ser o mesmo. Certo. Teoricamente tinha que ser o mesmo. E aí esses glicocorticoides, eles inibem, cara, assim, ó, TSH. E aí o T4 e T3 cai. E aí o que a gente tem de análogo de glicocorticoide é o quê? Cortisol. Que O aí você indivíduo tem já o está no mineral estresse corticóide. crônico. Mora em E São aí, Paulo. porra, eu imagino tu, porque é barulho, é Nossa, poluição, é trânsito, é buzina, é fechada, vida inteira. Exatamente. E entendeu? uma alimentação muitas vezes ultraprocessada, snacks, barrinhas proteicas, cheio de Refinado. aromatizante, conservante, né? O indivíduo não sabe às Probiótico. vezes o que está acontecendo, né, Paulo? Não. Você vê, é Exato. muito simples, né, cara? É muito simples, só que é um simples que é muito complexo. É um A simples que é vida. muito complexo, cara. Exatamente. E aí a gente sabe que as melhores formas, assim, quando você vai falar do estresse com o teu paciente, eu diria que, sei lá, talvez 80, 70% dos pacientes têm um nível de estresse moderado, meio alto. Uhum. E aí muitas vezes a gente não consegue controlar o estresse, ou seja, a fonte estressora. Exatamente. E aí você tem que Muitas vezes o controlar o paciente não quê? sabe o que que é, né? Resiliência. Não, Então, às vezes ele vem falando de emagrecer, mas o problema não é esse, né? não. É uma rotina e tudo mais. É. E aí hoje eu falo muito assim, Thiago, essa questão da resiliência, né? Porque é aquilo, às vezes o cara tem um chefe, né? A mulher, o homem tem um chefe que não se dá bem. Certo, Ou seja, aquele ser humano ali que te gera estresse, ele não vai mudar. A fonte estressora vai existir. certo. Agora o que você tem que trabalhar é a forma que você Encara reage isso. ao estresse, Boa. que é Não a deixa penetrar, resiliência. né, Paulo? Exatamente. E aí a meditação nesse ponto, cara, é sensacional. Top. Sensacional. Sensacional. Hoje eu trato muito isso com os pacientes. Eu tento motivar a meditação, geralmente a meditação guiada, né, que é mais fácil, Uhum. porque você treina o cérebro a ter resiliência. Ótimo, E aí você se blinda, velho. ótimo. Isso é muito legal, porque assim, a gente está falando aqui de nutrição e de pontos que acredito que poucas pessoas tocam na consulta, né? Como está a Poucas. sua vida fora daqui, né? Os problemas que você tem. Isso afeta muito, né? Todas as escolhas alimentares. Muito. E Perfeito, isso é primordial, né, Tiagão? Isso perfeito. é Mindfulness, a primordial. gente fala muito hoje, né? É. Mindful Porque eating. você pensa em estresse, você pensa em ansiedade, você pensa em depressão. Tudo isso são fatores, são causas que promovem angústia, Uhum. né? Quando você pensa assim no termo psíquico, né, no campo já psíquico, aí já entrando um pouco na psicologia. E aí quando você tem esse campo psíquico sendo abençoado com angústia, a angústia é manifestada numa ausência. E a ausência geralmente é compensada com uma compulsão. Olha só. E aí essa compulsão geralmente vem na forma das pessoas de comida. Consumir, comer. Comida. Olha E só. aí muitas vezes aquele chefe dela ou dele é a única coisa que está fazendo ele ter compulsão alimentar. Só que ele não sabe. E ele tá naquela anos, né? Anos, Virou na todo rotina. dia, e não sabe que ele tem uma compulsão alimentar, ou porque às vezes está num relacionamento que não está bacana, ou porque está no emprego que não está legal, ou porque está morando numa cidade que ele não está gostando. E aí às vezes você pode mudar tudo,
que se ele tiver angústia, ele vai ter compulsão, ele vai ter estresse, vai inibir o eixo. Então, assim, é o que você está falando. A gente tem que sair da porta do consultório. Show, Tem show. que conversar com o paciente assim, como é que tá? E por quê? Por que assim? Por que assado? Em que situações? Que é o de conscientizar a galera, né? Não tem jeito. E muitas vezes é aquele paciente que pula de nutri em nutri, né? E não é o nutri que está errado, na verdade, é essa comunicação que acaba não conseguindo ser direta. Não. É exatamente assim que é interno. Você já fez? Já meditou, Thiago? Cara, eu já meditei, hoje em dia não tanto, mas geralmente quando eu lembro no celular. Calm, aplicativo. E aí eu fico. Isso é um tipo de meditação, que na verdade, eu estava estudando isso hoje, por coincidência. O mindfulness, né, o termo mindfulness significa plenitude. Olha que Certo. massa. Olha lá. Significa plenitude, que é você estar presente, Show. estar consciente. E a meditação é a forma mais eficiente de treinar a plenitude. Olha Entendeu? só. Então, quando você para 1 minuto, 2 minutos e você fica presente ali. Você tá ali. Perfeito. E aí isso gera desinflamação, principalmente no núcleo paraventricular, velho, que está associado ao eixo cortisolêmico e adrenérgico. Uhum. Por isso que os monges, os budas, aquelas coisas, eles vivem 200 anos. Olha só. O cara vive 1 milhão de anos. Né? Estresse zero, né? E ele controla o mínimo estresse dele, entendeu? Show. E isso é muito massa, cara. Então eu já motivo muitos pacientes a fazerem meditação 2, 3 vezes por semana, que seja 5 minutos, 10 minutos. E isso já gera, cara, um feedback deles muito, muito, muito top. Muito legal. top. E isso é bacana porque assim, a pessoa só começa a ter adesão quando ela faz uma vez e fala, nossa, deu certo. Né? E ela se sente bem. E aí isso que é legal, né? Igual quando você fala assim, olha, seria bacana, por exemplo, vai tomar essa glutatina naquilo, total, e depois a gente entra com avocado. O indivíduo, ele às vezes, sei lá que vai dar certo, ele faz e vê que melhora. Pronto, é essa porta que precisava para prescrever outras coisas, né? Para Isso. trazer ele mais próximo da gente. Porque essa porta, cara, você tem que abrir assim, né? Devagarzinho. Devagarzinho, cara. Boa. Muito devagar. Você abre ali, deixa uma fresta, aí dá uma olhada. E aí o mal do nutricionista é aquilo, né? Que ele já quer chegar Pum. derrubando a porta, vamos mudar o mundo e tal. E, cara, não é assim, velho. Não é assim. Muito isso. Olha o Jefferson aí, ó. E aí, Jefferson? Estamos falando de microbiota aqui um pouco. Já perdeu aí, ó. Tava falando de intestino, cara. Paulo. E aí, só assim, um ponto que eu acho legal também, Thiago, que tem, é a questão dos mitos, né? Da tireoide. Legal. Que tem aquela coisa que a isoflavona, ela piora a absorção de minerais e piora a deiodinase e a peroxidase, sei lá. Aí tem a questão das catequinas, das ligidanas, daqui, ó, dos flavonoides que inibem TPO, inibem a absorção de iodo, etc. Bobagem. Bobagem, cara. Aí eu até abri um estudo aqui, ó, falando que as catequinas, que estão presentes principalmente no chá verde, no chocolate amargo, né, na camélia, eles inibiram a ação da peroxidase, produzindo menos T4, né? Aí eu fui ver a dose do artigo. Aí o artigo foi feito em rato. E aí as catequinas, quando a gente faz a prescrição para, principalmente controlar a inflamação, é de 50 a 100 miligramas totais. E aí no estudo eles usaram 100 miligramas por quilo. Por quilo, olha só. Por quilo. Foi no humano isso. Porra, pega um cara de 70 quilos e manipula 100 miligramas por quilo. Quanto é que vai dar? E aí eu achei um estudo aqui falando da isoflavona em gatos. Né? E aí o de gato eles também usaram uma dose de 200 miligramas por quilo. Nossa. Então, assim... Cavalar. Não tem como. Na prática, a teoria é outra. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter muito filtro.
a gente tem que ter muito filtro. Perfeito. Porque senão a gente fica muito assustado. Ah, eu não posso passar chá verde para o meu paciente que tem hipotiroidismo. Ah, eu não Uhum. posso passar soja, tofu, porque meu paciente tem hipotiroidismo. Não, não tem nada a Cacau, ver. um chocolate, vai ajudar, né? Pelo contrário, né, Paulo? Vai Contra a ajudar, porque você inflamação. está aumentando o poderio anti-inflamatório. E quando você Uhum. fala desse poderio anti-inflamatório, você sensibiliza os receptores. Você melhora a recepção dos receptores nucleares dessas células. Então é o contrário. Então a gente também tem que ter muito cuidado com esse terrorismo, sabe? Esse Perfeito. terrorismo teórico que a gente vê. Tem que ter Uhum. muito filtro. Tem que ter muito filtro. Perfeito. O que eu sempre acabo Tem... vendo, depois de falar, eu tenho duas dúvidas aqui, mas é a questão do engordar e a tireoide, Paulo. Se a gente tem um problema na tireoide, o hipotireoidismo, por exemplo, a gente tem uma tendência em termos de lipogênese ou é a taxa metabólica que cai? Como que é esse desfecho aí? São os dois. Dois? São os dois. Porque quando você tem baixa de T4 e baixa de T3, o que vai acontecer é que as enzimas, tanto lipogênicas quanto lipolíticas, aí você pensa principalmente na ação da lipoproteína lipase, que vai ser Uhum. uma lipogênica, né, para fazer muito anabolismo ósseo, ou anabolismo lipídico, principalmente no músculo quanto no adipócito, ela começa a ficar hiperexpressada. Tá. E aí a lipase hormônio sensível, que vai fazer a lipólise, a quebra do adipócito ali, né, via abertura das perilipinas, começa a ficar hipoexpressada. Uhum. Então você começa a ter um down regulation, que você tem uma enzima que armazena muito em grande quantidade, E aqui e a quebra enzima pouco. que faz o vetor contrário você tem em baixa quantidade. E aí você soma isso, a diminuição da TMB em até 20 a 30%. Nossa, Se muita você coisa. tiver com essa desregulação. É muita coisa. Muita coisa. Com o sono inadequado, mais uns 5, 10? Mais uns 5 a 10, aí não treina, treina 2 vezes por semana. Não tem E aí a como. gente tem os estudos, eles mostram que a atividade física aumenta muito a resposta, principalmente do T4. Principalmente do T4. Aumenta o T3 também, né? Sobe, mas o T4 é o primordial. E aí, se você tem mais T4, a probabilidade de você ter mais conversão a T3 aumenta. Entendeu? Maior. E o T3 tem Muito uma maior. relação direta com carboidratos também, né, Paulo? Escrevi um post seu sobre isso, eu acho. De Sobre testosterona também, carboidrato, carbo e tem com testosterona, que é a testosterona. restrição calórica. Aí, Tá. nesse caso, quando você faz muita restrição calórica, a tendência é você fazer inibição do eixo tanto gonadal quanto tireoide. Porque o que Tá. acontece é o seguinte, quando você faz essa restrição calórica, você acaba diminuindo o eixo do eixo gonadal, porque você diminui, na verdade, o estímulo ao GNRH, Tá. que é o Que é o hormônio liberador precursor. das gonadotrofinas. Perfeito. Uhum. E o GNRH, muitas vezes, ele faz também um feedback negativo à prolactina. Show. E aí a prolactina, quando ela também está baixa, que ela vai ser pulsada pelo TRH, ela também vai fazer essa influência no TRH, que faz no TSH, e aí indiretamente diminui o T4 e o T3. Ah, tá, T3. Perfeito. Entendeu? Uma coisa leva a Porque outra. você. Exatamente. Mas tudo começa com o GNRH. Tá. Que E aí você vai fala. fazendo cascata. Uhum. Aí por isso tem que ter muito cuidado com o quão será essa restrição calórica e a cronicidade. Perfeito. E a Perfeito. cronicidade. Então, E é por isso que às vezes é resumindo, interessante periodizar. exatamente, periodização. E é bacana o indivíduo ele dar tempo ao Nutri, né? Tem gente que, pô, agora é final do ano. Hoje tem dia o pessoal assim, eu quero trincar Pô, para amanhã. Fala, viu? tem nem para esse ano, né, velho? Você Pô, entendeu? Não dá. não É, dá. mas bacana comentar isso, porque assim, de fato, então, isso não seria um mito. Né? Disfunção tiroidiana estimula, sim, vamos dizer, vai o ganho de peso, ou a lipogênese. Estimula. Isso acontece. E grande parte das pessoas também sofrem disso, né, Paulo? Muito. É o que você está falando, ansiedade, né? Não tem jeito. Não tem Show. jeito. E aí o... tem até um fato que é curioso, que tipo assim, geralmente as pessoas que têm uma autoimunidade com hipertireoidismo, eles tendem a ter fibras musculares do tipo branca.
Certo, E perfeito. as pessoas que têm o hipotiroidismo tendem a ter fibras musculares vermelhas. Então, muitas vezes, aquele cara que chega lá no teu consultório, que tem hipertiroidismo e quer ser um maratonista, Não dá. esquece. Esquece. Assim Tipagem, como aquela pessoa que tem o hipotiroidismo, que às vezes quer ser muito grande, não dá. é difícil, né? Porque a predominância de fibra dela é oxidativa. Não Uhum. vai ser glicolítica, né? Você sabe que E uma aí, vez, faz uns 2 anos isso, lá na IFE, na USP, eu participei de uma pesquisa de doutorado, pô, que tinha massa. biópsia, né? E Ah, aí, beleza, aí fui lá. Porque um dos benefícios era saber a tipagem. Foi o dia que eu falei, nunca mais vou fazer musculação, vou pro CrossFit. Então, até sério? agora, tá dando certo. Porque eu falei, ó, claro que eles estavam comentando que há uma diferença entre regionalidade, né? Então, Ah, tríceps, vasto lateral e tal, só que aí falou, ó, Thiago, você pode treinar hipertrofia a vida inteira, você vai ter uma hipertrofia razoável, média, né? Vai para um puta, velho. intermitente um pouco mais aeróbico que vai ser melhor. Eu falei, ó, então, Ah, a partir daí, foda, hein? glicolítica. Mas eu acho que eu sou igual a você, porque assim, eu fiz endurance Uhum. muitos anos, né? E aí eu sempre tinha um rendimento bom, performava bem, né? E aí já tem 1 ano e meio que eu só tô fazendo musculação por causa de tempo, essas coisas. Cara, é um parto, velho. É isso aí. Caralho, come, 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 treina, 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 dorme, E aí vai. sobe meio quilo, saca? É isso E é aí. foda, velho. Contra a genética é difícil, velho. Não dá Contra a pra. genética é difícil, velho. E aí, quando você pensa nessa questão também da tireoide com essas enzimas, que você tem aumento das lipogênicas, isso lá no fígado também aumenta a expressão de lipoproteínas. Uhum. Só que aumenta a expressão de lipoproteínas de densidade baixa. Baixa. LDL, por exemplo. Vai estimular uma Exatamente. esteatose aí. Exato. Aí faz o quê? Muita LDL e muita VLDL. Uhum. E aí a pessoa que tem hipotiroidismo, né? A pessoa que tem muitas vezes, né, dislipidemia, ela tem essa dislipidemia causada pela disfunção da tireoide. Tireoide, nossa. Né? Não é por algo dietético, alimentar em si, né? O pessoal esquece, né, que o nosso corpo ele é completamente interligado e funciona de maneira harmoniosa, né, Paulo? Quando tá tudo bem. E aí, Homeostase, né, cara? É homeostase. Eu vi aqui uma pergunta ó, da menina perguntando, cadê? Ó? Em caso de doença autoimune, Luísa. com a alimentação. No caso de doença autoimune, não tem jeito, tem que fazer a reposição medicamentosa. Só que quando você fala de autoimunidade na tireoide, você pode ter esses 3 tipos, né? Você pode ter um anticorpo, o antitireoglobulina muito alto, e aí Tá. vai degradar a tireoglobulina, aí você não faz a molécula. Ou você pode ter muita a tireoperoxidase, muito alta. E a tireoperoxidase, ela é aquela enzima que pega o iodo e bota na molécula da tireoide. Vai funcionar. E aí, às vezes, se você tem esse anticorpo, você mata essa enzima. Aí o iodo não junta com a tireoide. Não dá. E aí você tem que repor o hormônio, não tem jeito. E aí o que pode gerar essa má formação também dos hormônios tiroidianos é baixa de ferro. E a Que baixa das de ferro mulheres também é meio batido, né? é batido. Porque essa tireoperoxidase, você tem aqui a tireoglobulina e o iodo. A tireoperoxidase faz assim, né? E Uhum. aí a tireoperoxidase ela é uma M-proteína. Ela é dependente de ferro. É. Uhum. Específico. E Muito. o problema é que às vezes a adesão é difícil, né? É igual o paciente diabético. É muito resistente às vezes a algumas coisas. Porque já tá tomando Muito. vários fármacos, já não tá tão legal a vida dele, o estilo de vida, já tá com estresse crônico muitas vezes, né? É. Tem que tomar cuidado. E aí o cara, às vezes, que já chega tomando remédio, é assim, toda essa gama que a gente falou da alimentação que influencia para otimizar o funcionamento da tireoide, aí ele chega e fala assim, acho que eu estou precisando aumentar a dose do meu remédio. Uhum, exatamente. Não é, cara. Você tem que fazer o seu corpo funcionar, que aí o que você toma vai ter o efeito que Vai você ter um gostaria que efeito. tivesse. Não É é aumentando simples dose, assim. né, Paulo? É igual pensar É em, que por nem o que você falou exemplo, do diabético. adaptógeno, pensando, vamos colocar, vai, sono.
eu passei fora, tal. Às vezes a gente dá alguma coisa tentando tirar o indivíduo daquela situação. Ele gosta e continua, né? Ele vai tapando um buraco com a adaptógeno, né? Vai. Isso que não é legal. Com E aí remédio. o sono é muito bom também para tireoide, porque sono regula o cortisol, né, claramente, mas Uhum. regula muito prolactina. Prolactina, olha só. O sono ele regula muito prolactina, e aí às vezes o paciente que dorme muito mal, né, que ele tem esse má sono crônico, que eu diria que é quase todo mundo que senta aqui, ele faz muito essa queda de prolactina, e prolactina aumenta tanto interleucina 1 quanto o TNF-alfa. Olha, inflamação. E a inflamação, essas citocinas vão lá para as nossas glândulas. Uhum. Aí inflama o receptor, aí não comunica, não expressa, Não expressa, a resposta não acontece. Há entendeu? ali uma conexão via hipotálamo, também vai ter uma relação, por exemplo, com leptina, adipose. PYY, aí vai. Aí a gente pode, entendeu? Cara, Pô, sono, galera, tem que dormir, velho. Tem que dormir. Tem exatamente. um livro muito bom, muito, muito, muito bom, muito didático, que chama Por que Dormimos? Olha que legal. É, Por que Dormimos? Cara, esse livro é muito legal. Foi até um paciente que me indicou. Foi até um paciente que me Olha, esse indicou. eu nunca ouvi falar, vou procurar ler, hein, Paulo. O sono é uma coisa É bom. fascinante, né? Eu sempre comento isso quando eu lembro, assim. Você deve ter visto, saiu na Nature, as 100 perguntas não respondidas pela ciência, e Não três são vi. sobre sono. Uma delas é a gente não sabe ainda por que dormimos, são hipóteses, né? Questão da reparação e tudo mais. Tudo. O como o sono é um efeito, vamos colocar assim, que é inevitável, você pode ir segurando, mas chega uma hora que você vai dormir. E geralmente a gente passa um terço da vida dormindo. Então, assim, Um texto. estudar sono é muito fascinante. Muito, velho. E aí o que esse livro coloca, assim, a mensagem principal, que eu achei muito top, é o seguinte, que hoje a gente tem essa neura de querer produzir, né? Quer produzir, quer produzir. Workaholic. Aí você dorme menos, né? Você dorme 5 horas por noite. Aí você vai ter no seu dia, você vai ter 19 horas brutas. Uhum, Só que certo. essas 19 horas brutas em um mês, quando você para pensar a produtividade líquida dela, é menor do que se você tiver menos horas brutas. Mais descansado, né? Exatamente. Olha só. Porque você não quer dormir, quero produzir. Só que às vezes você dorme 7 horas e aí vão te sobrar 17 horas brutas. Aí você, pô, tô perdendo 2 horas. Isso na semana são Rende demais. 14, né? Só que o bruto você diminui. Mas a liquidez dessas horas brutas é maior. Aí eu falei, Maior. caralho, olha só. Nunca tinha pensado dessa forma. Exatamente. Eu vi uma vez, é um documentário de 10 minutos da Unifesp, lá do sono. Fala o seguinte, ó, tenta dormir uma hora mais cedo. Parece pouco. Na semana você ganha uma noite. É muita coisa. Na Né? semana seria uma noite. É quase Na isso, semana umas seria uma 7 noite. horas, né? E assim, para quem não dorme direito, São Paulo, por exemplo, é quase uma noite a mais que você ganha em dormir mais cedo. Isso faz diferença. Porra. Esse ano lá no American College, porque assim, todo ano o congresso tem um tema central, né? Uhum. E aí esse ano foi o sono. Olha só. Esse ano foi o sono. E aí teve um palestrante lá, um treinador, que ele levou como periodizar o sono. Nossa, que legal, cara. Vou te mandar esse slide, consegui tirar foto. De Top. periodização do sono. Que aí tem, tipo assim, período de treino, dias de treino e days off. Olha só. Aí ele Show. coloca lá embaixo exatamente isso que você falou, tipo assim, em período competitivo, tentar adicionar 15 minutos extras de snap time, né? De Soneca. cochilo após o almoço, 3 vezes por semana. Nossa, que top. Porque aí já dá 45 minutos, já quase uma hora. Pô, Só de adicionar ali 15 minutinhos, pelo recupera. menos 3 vezes por semana. Tipo, E aí sai do no celular, mês, né? Sai do Insta e fecha. exato, velho. Em vez de estudar, em vez de ir lá estudar, vai dormir, entendeu? Legal. Cara, esse slide é muito maneiro. É muito Manda maneiro. assim. Aí fala para usar aqueles óculos laranja.